Todos na paz do Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2. A você que nos visita nesta noite, os nossos votos é que você se sinta em casa, porque esta é a casa do Senhor. Amém? 2 Coríntios 2, versículos 14 a 16. Diz a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, vamos todos ler juntos, amados? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quanto desânimo! Vamos novamente, irmãos? Quero ouvir a igreja. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amém? Feche seus olhos. Paizinho querido, nós nos colocamos diante do Senhor, porque como cantamos, declaramos que nada somos, nada temos e nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não habitar em nós, Pai, nós nada somos. Portanto, eu te peço em nome de Jesus que venha falar ao nosso coração conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Algumas curiosidades que eu gosto muito de pesquisar, porque pesquisar sempre acrescenta algo para nós. E desde pequena, quando sentávamos com meu pai e minha mãe à mesa, hoje é o dia dos pais, eu devo a ele, devo ao Senhor essa reverência, essa honra que me foi dada de ter um pai que se sentava na mesa conosco todos os dias. E sempre ele pedia a minha mãe com aquela vozinha fininha. Minha mãe cantava igual criança, era muito engraçado. E ela cantava sempre assim: além da letra, vem revelar-nos o teu imenso amor. Porque é além da letra que o Senhor deseja falar conosco. Alguma curiosidade sobre essa carta de Paulo aos Coríntios é que Paulo havia visitado Corinto, fez uma breve visita, uma visita que resultou numa tristeza profunda na sua alma, porque ali ele não foi bem aceito, ele sofreu uma oposição do líder daquela igreja que ele estava visitando, e aquilo trouxe um sofrimento muito grande, tanto para ele quanto para a igreja. E tempo depois ele escreve para essa igreja e também ele acredita que falhou. Paulo acredita que ele falhou não atingindo o objetivo que ele desejava, porque como sua autoridade como apóstolo foi desafiada, o capítulo 2 vem nos mostrar que por amor ao Senhor e à igreja, Paulo está sempre pronto a perdoar o seu ofensor. É uma das posições que nós precisamos rever também na nossa vida. O que nos faz sofrer, o que nos motiva, qual é a razão da nossa fé, qual é a verdadeira razão de nós estarmos aqui nesta noite, como você entrou, o que você espera do Senhor ao entrar nesta casa, ao sentar nessa cadeira, cantar, levantar as mãos, louvar, chorar, reconhecer Deus na sua vida. Porque é isso que acontece quando nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos expressando aquilo que Deus é em nós e para nós. E em 2 Coríntios 2, nos versículos 14 e 16, Paulo considera a sua caminhada cristã como uma contínua marcha triunfante e vitoriosa para Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus.
versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, não é? A palavra. Eu vim pesquisar essa palavra que eu achei interessante. A gente pode ver que ela sempre nos conduz em vitória, sempre nos conduz em alegria, sempre nos conduz com disposição, né? Com paz, com ânimo. Mas a palavra triunfo, ela tinha um significado muito especial para os romanos. Por quê? Triunfar para os romanos, isso nós estamos tentando entender o contexto da escrita de Paulo. Era um termo que simbolizava, a palavra triunfar simbolizava ostentação de vitória para um exército conquistador e o seu líder. Então, tanto os vencedores quanto os levados cativos pelo exército faziam parte da marcha triunfante. E acreditem vocês, olha a curiosidade, durante esta marcha eram queimadas especiarias, exalando assim um cheiro no ar, que para os vencedores significava o quê? Cheiro de vitória. Mas para os que estavam sendo levados cativos significava o quê? Morte. Olha que coisa interessante. Então, a linguagem de Paulo nesse texto, ela vem nos despertar para uma condição. Vamos pensar. Qual é o cheiro que temos exalado no mundo? O que a minha vida tem expressado para o outro? Nós cristãos entendemos que o Evangelho, quando vivido plenamente, ele nos permite sim exalar esse bom perfume de Cristo. Mas como buscar? Como buscar esta essência? Se nós partirmos da compreensão de que Cristo é a essência de tudo, portanto, Cristo é a nossa essência. E quando nós passamos a viver com Ele, viver dele, na dependência dele, nós passamos automaticamente a exalar o bom perfume de Cristo. E para nós entendermos por que nós, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, porque esses que se perdem cheiram de morte para a morte, para os que são salvos cheiram de vida para a vida. Como assim? E nós vamos entender que o primeiro passo que nós precisamos fazer, buscar o conhecimento de Cristo. Você já viu quando um casal se casa recente? Gente que luta, que dificuldade! Nossa, eu não pensei que você era assim, uma semana depois. Ou então vira as costas. Ixi, não pensei que fosse assim não. Primeira discussão, Deus me livre, se eu soubesse que você era assim, não tinha casado. E aí vai. Mas a forma como nós vamos gerindo, lidando com essas diferenças, vai nos capacitando a vencer as diferenças e a suportar melhor as dificuldades. Porque diferenças todos temos, irmãos. Olha para o seu lado, olha para trás. Quantas pessoas nós somos aqui, quão diferentes nós somos uns dos outros. Uns são quietos, tímidos, calados, outros loucos. Cada um, sabe, tem o seu jeitinho. Alguns estabanados, extrovertidos, outros silenciosos, sorrateiros. Mas nós, vamos dizer isso juntos, nós somos o povo de Deus, um povo único, um povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus, para vivermos uma vida vitoriosa, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas indiferenças, porque
Porque nas nossas diferenças, como nós demonstramos indiferenças às vezes, amados? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós precisamos aprender com Jesus, que viveu no meio de todos, sendo diferente de todos, mas se tornou como um pecador, não sendo pecador. Ensinou a santidade sendo santo. Pregava, gente, um versículo que eu sou apaixonada. Jesus pregava como quem tem autoridade. Sabe por quê? Porque ele vivia. Ele era o exemplo vivo. Ele é o exemplo vivo daquilo que nós devemos ser. Portanto, irmãos, o primeiro passo que nós devemos dar para buscar esse perfume, buscar essa raridade que só Cristo pode nos dar, é buscar o conhecimento de Cristo através da sua palavra. João 8,32 diz, alguém sabe onde corre? Glória a Deus, estamos estudando Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmãos? O que essa verdade pode trazer na nossa vida? Mudança de vida, mudança de hábito. Faz você esquecer do mundo, faz você sair dele e não desejar voltar. Faz você esquecer do pecado, não ter prazer no pecado. Faz com que você esqueça a falsidade, os enganos, a imoralidade. O conhecimento da palavra faz com que o seu coração deseje ser parecido com Cristo, ainda que nós não consigamos. Mas a nossa batalha, ela acontece todos os dias do momento em que o Senhor abre os seus olhos pela manhã. Que às vezes a gente acorda e fala, eu acordei hoje. Você não acordou coisa nenhuma. O Senhor te despertou. O Senhor abriu os seus olhos. O salmista chega a declarar assim: Senhor, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustenta. É o Senhor quem faz essas coisas que às vezes passa batido na nossa vida. Mas quando nós conhecemos, buscamos o amor. Nervosismo dá uma secura na garganta, que é um negócio incrível. Então, irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, buscamos para conhecê-lo mais e mais, nós desenvolvemos a dependência do Espírito Santo, que é o segundo passo depois do conhecimento. Então, o que eu posso fazer para desenvolver a dependência do Espírito Santo na minha vida? Eu preciso dedicar tempo na oração, na leitura da palavra, manter comunhão com Deus e com os irmãos. Colossenses 3, versículo 2, pode postar aí para mim, amado? Colossenses 3, versículos 1 e 2, por gentileza. Vamos ler juntos, querido? Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. Gostou da dica? Ai, irmã, não sei como viver a santidade. Olha, minha natureza é terrível. Irmã, eu sou terrível, ela não mexe comigo não, que eu rodo a baiana. Já cansei de ver crente falando isso. Misericórdia. Roda a baiana não, vai ler a palavra. Nós temos nosso momento de carnalidade, sim, irmãos. Nós sentimos raiva. Ficamos aborrecidos. Como diz o pastor aqui, tem hora que dá vontade de a gente pegar no pescocinho do outro e levantar. Ou derrubar, né? Dependendo do caso. No meu caso, é vontade de levantar, né? Chegar e falar assim: levanta, homem, levanta que Deus te sustenta. Acorda para a vida. Mas nós precisamos, queridos, nós precisamos buscar as coisas que são lá do alto. E as coisas que são lá do alto só são possível alcançá-las aqui dentro deste livro, que é a boca de Deus falando ao ouvido daqueles que estão dispostos a ouvir. Porque muitas vezes vivemos como cegos, surdo e mudo. Não queremos ver, não queremos mudar.
Deus, o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, são os crentes Gabriela. Infelizmente tem muitos deles na igreja, não querem mudar, não se dispõem. Eu mudar? Quem precisa mudar é ela. Ah, Senhor, por que a fulana não estava aqui? Ela precisava ouvir essa palavra. Não, era para você. É você quem precisa, sou eu quem precisa. Nós precisamos ser provados aqui pela palavra. A nossa vida tem que entrar aqui no crivo de Deus, na direção de Deus, porque é no momento dele que ele conclui a sua obra na nossa vida. Um dia, a palavra diz que um dia então seremos como ele, veremos como ele é e seremos como ele é, santos. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos dar atenção devida a este livro, a boca de Deus que fala conosco. Não é só um livro qualquer. Se você pegar essa Bíblia, colocá-la lá no seu armário, ou deixar ela aberta lá no Salmo 91, no Salmo não sei quem, que muitos gostam de fazer isso, não vai acontecer nada. Eu e meu marido um dia estávamos na casa de uma pessoa da família. Se mexesse naquela Bíblia dela, o Salmo 91, aberto lá, que estava amarela a folha. Respeita a minha fé. E um dia essa Bíblia precisou mudar de página, porque nós expulsamos um demônio para a glória do Senhor Jesus. O Senhor expulsou através de nós, através daquela Bíblia, porque nós a mostramos e dissemos a ela que aqui tem poder, tem libertação, e diante do nome que está aqui do Senhor, desta palavra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é essa autoridade que nós precisamos buscar o conhecimento, buscar desenvolvimento do Espírito Santo na nossa vida. Como que ele vai se desenvolver? Tem espaço, irmãos. Tira uma horinha da televisão da tarde, tira meia hora à noite, acordou madrugada, busca. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, eu não sei, me mostra. E ele vai mostrar, ensinar, falar, porque ele é o ensinador. Senão Jesus não teria dito: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito Santo Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Olha que bênção, gente. Você tem um professor do seu lado 24 horas por dia, você não paga um centavo, a não ser a sua humildade. Seja humilde, aprenda a depender de Deus, aprenda a conhecê-lo. E o terceiro passo que nós precisamos desenvolver em nós é compreender, é aceitar e se preparar para os desafios que virão. Efésios 6, capítulo 12. Você põe para nós. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você tem alguma dúvida que você, mesmo sendo cristão e por ser cristão, as suas lutas serão grandes? Os seus desafios maiores ainda, porque você não vai lutar com pouca coisa, você vai lutar contra você mesmo. Você vai lutar contra o seu ego. Você vai lutar contra a eulalatria. Eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou eu. Primeiro Deus é tudo o que nós precisamos, queridos. E quando nós entramos no campo da intimidade com Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para nos abençoar, para ser suporte na nossa vida. Nós nunca estaremos sozinhos durante as lutas, durante as provas, nunca, jamais. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado para estar orando pela sua vida, para estar te abençoando com aquilo que você necessita. Porque a provisão de Deus, amados, ela vem sobre o seu povo, ela vem sobre aquele servo que
Eu não sei qual é a sua prova hoje, qual é a sua luta hoje. Eu sei uma coisa: Deus é Deus, Ele é fiel, Ele não falha nunca. Se você não crê nisso, não cante. Porque como nós mentimos quando cantamos algo que não cremos. Não cante. Eu tive uma coordenadora do Ministério de Louvor que ficamos juntas no ministério por muitos anos, tipo assim uns 15 anos. Um certo dia eu cheguei com um louvor para ela. Irmã, não vou falar muito não. Irmã, olha, tem esse louvor aqui. A gente podia cantar esse louvor na hora da comunhão. Minha irmã, eu não posso cantar esse louvor. Há anos que eu não canto. Falei, eu já percebi. Por quê? Aí ela se sentou comigo e foi contar. Porque tem algo assim no meu coração que não bate com o que eu estou cantando. Você está entendendo? Isso é reconhecer as próprias fraquezas. Nós precisamos entender que nós temos fraquezas, muitas. E nós precisamos identificar essas fraquezas. E quando nós vamos à palavra do Senhor, ela traz à luz o pecado que há em nós. Ela nos mostra o quanto nós somos falhos. Ela nos mostra o quanto nós precisamos ser transformados, ser moldados, ser tocados pelo Senhor, amassados como barro na mão do oleiro. Porque é a única forma que Deus, o nosso Pai, tem para nos tratar. Mas como é bom! Como é bom sermos tratados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando Ele amassa, quando Ele aperta, quando Ele imprensa, Ele sabe que a obra vai sair perfeita, porque foi Ele quem fez. É Ele quem faz. Toda mudança, toda transformação, toda limpeza, toda pedrinha que tiver na massa, que estiver provocando uma aparência ruim, Ele vai tirar. Vai doer? Vai. Mas Ele também vai curar. Aquele que tira, aquele que faz a ferida, Ele cura a ferida. Ele restaura a sua vida. E nós precisamos crer nessa providência de Deus. Aqui no versículo 15, a palavra nos fala: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O Evangelho que salva, queridos, é o mesmo que lança a condenação. A escolha está em mim, está em você. Você deseja realmente ser salvo? Você deseja realmente ter esse perfume de Cristo na sua vida? Para que esse perfume seja exalado de tal maneira que por onde você passar, as pessoas percebam. Antigamente eu conheci um pregador e ele disse que ele viveu uma experiência que eu era criança e eu me lembro. Ele pregando que ele era traficante, isso eu era criança. Ele era bandido da pesada, já tinha matado não sei quantos, não sei o quê. E ele contando que um dia ele se converteu na prisão. E quando ele saiu, ele comprou a maior Bíblia que ele viu no comércio. Ele botava a Bíblia e saía. Andava nas ruas onde ele havia assaltado, havia matado. E ele falava que para ele, a maior alegria, que o pessoal perguntava para ele, se ele não tinha medo de morrer. E ele falava assim: o Evangelho para mim trouxe vida, e vida eterna. Então o bom perfume de Cristo, onde a morte, que seja para a morte,
mas para aqueles que têm a vida em Cristo, é perfume para a vida eterna em Cristo Jesus. Só Ele pode dar. Então eu te pergunto, qual é o cheiro que você tem exalado onde você passa? De vida para vida, de morte para morte. Porque onde nós somos, nós estamos, nós carregamos o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho que salva é o mesmo que condena. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ora você 1 minuto, fala com o Senhor. Enquanto isso eu convido o pastor para estar aqui. Para com esse cheiro de morte para morte, para com aqueles aromas de vida para vida, quem porém é suficiente para estas coisas? Avalie-se diante de Deus e veja como está a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida ao teu dispor. Muda, transforma tudo o que for necessário para que o teu nome, o teu Evangelho prevaleça na nossa vida e que nós possamos, como bons despenseiros da graça de Deus, levar um bom perfume de Cristo aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser Senhor, um vaso como tu queres, Senhor amado. Tu és rodeio e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser Senhor, um vaso novo. Queridos irmãos, todos nós somos vasos do Senhor. Na casa do Senhor tem vasos de todos os tamanhos, né, e modelos. A beleza do vaso está justamente no que está dentro dele. O embeleza ou deforma. Se nós estivermos cheios de Cristo, nós não seremos belos, mas cheirosos. Que a nossa existência aqui na terra, meus irmãos, possa ser uma existência que por onde nós entrarmos, ao sair daquele lugar, a fragrância da presença de Jesus permaneça no lugar. Vou falar uma coisa para você aqui. Uma das manifestações dos dons espirituais se dá no olfato.
alguns irmãos têm esse dom espiritual de entrar no ambiente e discernir que existe a presença maligna de uma entidade demoníaca pelo faro, pelo cheiro. De igual maneira, em algumas reuniões nossas de oração, nós já tivemos também uma experiência gloriosa de um perfume que encheu o lugar por causa da presença do Senhor. O céu é cheiroso, irmãos. Eu sei que tem gente que tem problema com o cheiro e com fragrância, mas o céu, ele tem o cheiro de Cristo. Tudo que nós temos aqui vai ser amplificado no céu. E nós temos que ter a coragem de pedir ao Senhor para tirar toda a rapina de dentro de nós, tudo que é podre, para a gente poder cantar isso que acabamos de cantar, sem medo de Deus errar. Porque quando a gente pega Deus assim, fala: Senhor, quebra eu de novo, ó, faz um vaso novo. Ah, irmãos, às vezes dói quando Deus começa a quebrar a gente. Deus está me quebrando, tá, irmãos? Ele tem falado comigo que tem alguns aspectos da minha vida que precisam mudar. Como a gente fica assim com a serviço dura, ele vai dando oportunidade. Quando você não se prostra diante dele, aí ele te quebra. Mas o quebrar de Deus na nossa vida é positivo. Eu vou fazer a pergunta, ninguém vai levantar a mão, mas você está disposto a permitir que Deus te quebre? Faça de novo um vaso de você, para que você seja um vaso de honra e não desonra. Às vezes Ele vai fazer isso. E se quisermos ser úteis nas suas mãos, Ele vai ter que nos quebrar. E esse operar do Senhor, eu tenho uma notícia não muito agradável para você: Ele faz isso sem anestesia. Dói. Então você vai ficar de pé agora, e nós vamos cantar essa música. Eu vou passar a palavra novamente para a Márcia. A irmã Luzmar ia passar a palavra direto para a Márcia, mas me chamou aqui, então nós louvamos o Senhor mais uma vez.